Para a gente passar de pauta por aqui, já entrando em temas um pouco mais complicados, podemos dizer assim, com relação ao dia a dia do São Paulo Futebol Clube, a gente lembra que faz pouco tempo, há alguns dias, o Globoesporte.com revelou algumas fotos de como estava o Centro de Formação de Atletas de Cotia, que fez, inclusive, o São Paulo mudar a sua pré-temporada do CT de Cotia para Barra Funda, alterando todo o planejamento que tinha feito para o início de 2026. Essa reportagem foi divulgada já há alguns dias, né? E a novidade hoje é que o São Paulo afastou de Cotia o engenheiro Paulo César Pires Duran, responsável pela manutenção do Centro de Formação de Atletas, que no início do ano estava justamente em condições precárias durante a pré-temporada do time profissional. Lembrando que o Paulo César Duran é sobrinho do ex-diretor de futebol e conselheiro do São Paulo Futebol Clube, Carlos Belmonte, que se afastou do cargo ainda no final da temporada passada. O Paulo César Duran deve ser realocado no Morumbis ou demitido pelo clube. Ele faz parte da equipe de Eduardo Rebouças, diretor de patrimônio do Tricolor, e é o responsável pela estrutura do clube em Cotia. A reportagem do GE ainda traz que o engenheiro foi indicado justamente por Carlos Belmonte, que não respondeu aos contatos para dar a sua versão sobre o tema. Então tá aí uma novidade importante, São Paulo afastando o engenheiro responsável pela manutenção do CT de Cotia, Giovanni Chacon. E chama atenção também, é claro, como sempre tem alguém que tem alguma relação ali, né? Tem relação com alguém, tá ali por algum motivo, que não sei o quê. E o Paulo César Duran, sobrinho do Carlos Belmonte, agora afastado, porque alguma coisa tinha que ser feita, alguma medida tinha que ser tomada depois das imagens que foram divulgadas e que atrapalharam até o planejamento da equipe principal nesse início de temporada de 2026, meu caro Giovanni Chacon. Então, mas aquilo surpreende quem, né? Porque Ninguém. Quem, né? Essas relações familiares. Uma coisa que a gente certamente vai tocar no assunto, mas que eu vou elogiar pra caramba, é o senhor Harry Macias Jr., né? O Harry Macias Jr. Até hoje eu tenho uma grande dúvida quanto à leitura do nome dele. Mas. Eu chamo de Harry. Pode ser, né? Pode ser, tá certo, né? Não, acho que não tem nenhuma ofensa chamá-lo dessa forma. O fato é que a primeira decisão, e antes mesmo do tema que a gente certamente vai abordar, ele afastou a filha dele. A filha dele tinha um cargo no São Paulo antes dele assumir a presidência. Ele assumiu a presidência, ele afastou a filha dele, para que tenha lisura, para que tenha isonomia nas decisões, para que não fique esse nepotismo, direto ou indireto, no caso dele indireto, né, porque ela já estava num cargo antes dele vir à presidência, mas que não aconteça esse nepotismo, para que não seja o clube do Bolinha, para que tenham pessoas competentes. Então, eu vou te falar, eu tiro o chapéu para o Harry Macias nesse início de trabalho quanto a essas decisões, né? Pô, eu não sei se ele é o melhor gestor do mundo, eu não sei se ele vai ser um presidente aí, mesmo que por um ano, e só venha a colocar a casa em ordem mais ou menos, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas pelo menos mostrou muito mais boa vontade do que os anteriores, em que colocavam sempre os mesmos, colocavam filhos, sobrinhos, parentes, tios, tias. Ah, mas o sobrinho do não sei quem é competente porque ele é engenheiro, papá. Mas ele é o único que pode exercer essa função? Né? Então, o sobrinho do Belmonte era o único que podia exercer esse cargo. O único. Não tinha outro engenheiro para exercer esse cargo. Poxa, gente, estamos mal de formação de engenheiro no mundo. Ou é gente incompetente ou não tem. Então, assim, por uma questão de ser correto, né? O São Paulo não é um clube familiar, não é o clube Associação Amigos do bairro da Piraporinha. Não é.
São Paulo é um clube de 20 milhões de torcedores, tricampeão mundial, de projeção mundial, que precisa ser administrado por gente correta. Entendeu? E não estou falando que o sobrinho do Belmonte não possa ser uma pessoa correta, mas aparentemente não era a melhor capacitada. Porque olha, eu não preciso falar muita coisa, né? Então, assim, não me surpreende em nada que ainda estejam desengatando muito nó aí no São Paulo, viu? Não surpreende ninguém também, né, Marina? Até porque que o Chacon fala vai por uma linha extremamente correta e até a gente pensa no funcionamento de uma grande empresa. Quando você tem que contratar justamente alguém para cuidar do gramado, alguém para cuidar, sei lá, da manutenção do seja lá o que for, de qualquer estrutura que seja. Chega a sugestão de um nome que tem relação familiar com um cara de alto cargo dentro dessa empresa. Imediatamente o compliance vai lá e fala, opa, peraí, calma aí, vamos estudar bem essa contratação para não dar problema para a gente, porque a gente quer fazer as coisas da maneira correta. E aí é justamente vai na linha do que o Chacon fala, pô, vamos buscar no mercado, será que não tem ninguém que possa exercer melhor essa função do que justamente o sobrinho do cara que é diretor? Compliance funciona assim, mas dentro do São Paulo parece que essa é uma preocupação que não existe muito, né, Marina? Pois é, nem um pouco. Qualquer empresa faz processo seletivo, tudo certinho, para poder selecionar a pessoa mais competente e capacitada para o cargo. No São Paulo, as pessoas mais competentes e capacitadas para o cargo sempre eram, coincidentemente, alguém ligado aos principais nomes da gestão, né? Toda vez que eu olho essa figura aqui, essa imagem, essa foto desse campo, dá uma tristeza, porque poderia ser, assim, em qualquer lugar dos rincões de não sei aonde, e menos no São Paulo. E aí é no São Paulo, né? No ponto nevrálgico do São Paulo, que é Cotia. É muito, muito triste. Eu não consigo deixar de falar isso toda vez que eu vejo essa imagem, né? E para além disso, o engenheiro, o sobrinho do Belmonte, ele respondia a quem, nesse caso, na base? Ao Douglas Schwartzman e Marcos Biasotto, né? Que são... O Douglas se licenciou e o Biasotto, eu acho que continua lá. Então, também são pessoas que deveriam ser cobradas e que me pergunto se teriam competência para estar nesse cargo de gestão do, como eu falei, ponto nevrálgico do São Paulo, que é Cotia. Ô, Marina, né? Só uma pausa. Lembrando que o Carlos Belmonte falava que tinha orgulho de ter colocado novamente Douglas Schwartzman em Cotia. Ótima lembrança. Imagina, se ele tem orgulho disso, eu não quero nem pensar nas coisas das quais ele tem vergonha. Porque, assim, não é possível. É revoltante, mas, enfim, o sobrinho do Belmonte, engenheiro, agora foi afastado. Também elogio, como o Chacon falou, a disposição, né, do Harry, eu também falo Harry, do Harry Macis, para, enfim, fazer essa limpa mesmo, identificar os responsáveis, não ter medo de tirar, cortar pela raiz. E é isso. Que bom que o responsável foi demitido, que contratem outra pessoa competente, que não tenha conflito de interesses, né, senhor Armelin? Tem que abrir o olho aí. Que não tenha conflito de interesse com ninguém lá dentro. E é isso. E é muito triste, de novo, como você citou, Marina, é muito triste ver uma estrutura do São Paulo Futebol Clube estar nessas condições. A gente viu imagens que o Globo Esporte divulgou de cogumelo dentro do campo, abelhas infestando o CT de Cotia. É um negócio impressionante para um clube que sempre foi, durante toda a sua história, símbolo de pioneirismo. E durante o início desse século, tinha uma estrutura elogiada por jogadores que vinham dos grandes clubes do futebol europeu, falavam que não devia nada a esses clubes. E o São Paulo, como a gente já sabe, né, não é novidade para ninguém, parou no tempo e ver essas estruturas que antes eram motivo de orgulho serem muito mal cuidadas, muito mal mantidas, muito mal geridas, e que sejam hoje pelo menos um
primeiro passo para, quem sabe, o São Paulo voltar ao status que um dia já teve em termos de estrutura.